Saúde que vem das plantas. Conheça o Horto Mais Vida, instalado no centro de Guaraciaba. O espaço reúne mais de 60 plantas, entre bioativas, nutracêuticas e condimentares. E ainda as voluntárias do Horto Mais Vida apresentam algumas espécies de plantas bioativas populares na região. Tem também irrigação do maracujazeiro. Conheça os 3 sistemas recomendados pela EPAGRE para garantir boas colheitas nos pomares. Santa Catarina é o 3º maior produtor de maracujá do Brasil. Olá a todos, começando mais um SC Agricultura, o programa de TV nacional da EPAGRE. Sejam todos bem-vindos. Desde a antiguidade, os produtos à base de plantas medicinais são usados nos cuidados com a saúde. As comunidades valorizam o conhecimento popular e aplicam no dia a dia das famílias até hoje. O exemplo vem de Guaraciaba, no extremo oeste catarinense. Conheça agora o Horto Mais Vida. Um espaço integrativo, rico em conhecimentos e de grande importância social. Hoje nós vamos conhecer o Horto de Plantas Bioativas Mais Vida, localizado aqui no centro da cidade de Guaraciaba. São mais de 60 espécies, entre plantas aromáticas, nutracêuticas e bioativas, que evidenciam o conhecimento popular. O uso de plantas bioativas é milenar e está presente na cultura dos povos em todo o mundo. E aqui em Guaraciaba não é diferente. É o caso deste horto, resultado de uma parceria entre a EPAGRE, Pastoral da Saúde e Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Esse horto, na verdade, ele já vem sendo construído desde 2016. Anteriormente já tinha-se trabalhos com plantas também. E em 2016, quando eu cheguei no município, ele era em formato de relógio biológico já do corpo humano. Mas era um trabalho difícil, porque era no barranco, né? Era no morro. E as pessoas que colaboram com o trabalho voluntário já têm uma certa idade. Então o projeto nasceu para melhorar, ampliar a visão de saúde, interagindo com as plantas. Então, este espaço, ele é um convite à reflexão sobre saúde preventiva, integrativa, para que a comunidade, tanto da cidade como do interior, possa vir aqui, interagir e ter esse conhecimento ancestral próximo, para que eles também tenham lá nas suas propriedades algumas das plantas que estão sendo esquecidas. Então, você é o nosso convidado agora para conhecer o Horto Medicinal. Sejam bem-vindos. Vamos lá? Vamos lá. Um recanto de saúde e relaxamento. Isso, um espaço com vários elementos. Temos aqui o espaço do lazer, que é um convite para as pessoas tirarem um momento para se centrarem, tirarem um momento para uma atividade que gostam. É um espaço para que a gente possa trabalhar com as pessoas a importância do movimento, a importância do relaxamento, para ter uma saúde de qualidade. E aqui nós temos também a questão da água, que esse é o espaço onde a gente pretende trabalhar com os grupos, a importância da água na natureza, a importância da água no nosso organismo e a inter-relação que ela tem com a nossa vida. A proteção, o cuidado que a gente deve ter com ela lá nas propriedades. Então é um espaço assim maravilhoso para fazer uma reflexão sobre essa energia da água que também limpa, que também é ligada à espiritualidade, que tem todo um significado aí. Aqui nós encontramos guaco, açafrão, erva baleeira, pariri ou crajiru, fáfia, babosa e tantas outras plantas usadas não apenas para fins medicinais, mas também como alimento, ou então para dar um sabor especial à comida. Aqui nós temos o relógio biológico, ele é baseado na medicina chinesa, é todo um estudo
E ele é interessante porque para você entender o processo, você precisa se conhecer. É o autoconhecimento. Ele está dividido em 12 canteiros, mais o central. Em cada canteiro, nós temos as plantas que servem para utilizar para aquele órgão ou para aquele sistema. Então, esse espaço aqui, ele traz todo um conhecimento ancestral que foi perdido, que a gente está colocando aqui à disposição das pessoas, para elas virem para cá e se reconectarem com esse ambiente, consigo mesma, com a planta, que a planta é vida e que dali a gente pode trazer alguns princípios que podem atuar na saúde preventiva, o que a gente deixou muito de lado e partiu muito lá para as farmácias, né? Então, o objetivo nosso é que as famílias elas escolham daqui com segurança, com responsabilidade, conhecendo algumas plantas que elas queiram ter lá na sua horta, lá no seu quintal e que elas saibam exatamente o uso que elas podem fazer com elas. Todo dia a gente recebe muitas visitas aqui no nosso horto, pessoas que nos procuram para saber das plantas, para conhecer as plantas, saber para que elas servem, como elas podem estar utilizando isso no seu dia a dia, tanto na alimentação, que são as plantas punks, que são chamadas, né? E também as plantas que servem para fazer algum chá, que os nossos ancestrais nos deram esse legado de usar as plantas para tratar a nossa saúde preventivamente. No próximo bloco, irrigação do maracujazeiro. Conheça os 3 sistemas recomendados pela EPAGRE e veja as vantagens de cada um. E ainda hoje voltamos a falar do Horto Mais Vida, mostrando agora algumas espécies de plantas bioativas. Fique com a gente e já voltamos. Terceiro maior produtor nacional de maracujá, Santa Catarina investe em pesquisa e extensão para ampliar áreas de cultivo pelo estado, além de aumentar a qualidade e a produção nos pomares já estabelecidos, principalmente no sul catarinense. De 2016 a 2021, a produtividade do maracujá catarinense saltou de 18 toneladas por hectare para 25 toneladas por hectare, sendo hoje a segunda maior do Brasil. A Dica EPAGRE de hoje vai falar sobre um manejo fundamental nos parreirais, que é a irrigação. Conheça os 3 métodos recomendados pela EPAGRE e veja as vantagens de cada um deles. Alô pessoal, eu sou o Márcio Sônego, engenheiro agrônomo, pesquisador da EPAGRE, Estação Experimental de Uruçanga. E a nossa dica EPAGRE de hoje é sobre os sistemas de irrigação do maracujazeiro, especialmente no sistema latada. O maracujazeiro é uma planta de origem da América do Sul, especialmente do Brasil quente, Brasil tropical, lá próximo da Mata Amazônica. E ele é uma cultura que requer calor e requer muita água para o seu crescimento e boa produtividade. Aqui no sul de Santa Catarina, onde o clima é subtropical, nós temos uma boa quantidade de chuva ao longo do ano. Porém, em certos meses nós temos falta de chuva, especialmente ali para novembro, dezembro, e especialmente quanto mais próximo à praia, maior a necessidade de que nós consigamos irrigar o plantio de maracujá, porque, por exemplo, pegando essa área de terra entre Laguna e São João do Sul, Santa Rosa do Sul, Passo de Torres, onde o terreno é arenoso, eles têm muita deficiência de água no solo na primavera e começo do verão. Então, é fundamental a irrigação do maracujazeiro nessas áreas principalmente, porque sem água ele vai produzir menos folhas, menor área de fotossíntese, menor floração e, consequentemente, menor a produtividade. Por outro lado, também é importante dizer que a irrigação é importante, mas também não se pode plantar o maracujá em terreno muito molhado,
muito baixo em que acumula água, que daí vamos ter doenças do sistema radicular, que também vai prejudicar o marocujazeiro. Então, tem que ser um solo fértil, profundo, com boa drenagem e, se precisar, usar da irrigação localizada para suplementar água para o marocujazeiro. O sistema de irrigação por gotejamento com 2 fitas em cada lado da rua de plantio, ele é muito recomendado porque ele consegue molhar o sistema radicular mesmo da pequena planta. E além disso, ele concentra as gotas d'água próximo ao sistema radicular com muito pouco desperdício. Estima-se que 95% dessa água que cai no solo, a planta utiliza. Então, o sistema de irrigação por gotejamento, e no caso com 2 fitas, ele seria o ideal para o marocujazeiro, quer seja na espaldeira ou na latada. Vocês também reparem que nesse nosso pomar, nós deixamos o gotejamento suspenso no chão para evitar que ferramentas como enxada ou roçadeira costal eles danifiquem o tubo gotejador, porque qualquer dano mecânico pode cortar esse tubo gotejador e você perder água. Além disso, suspenso, você consegue ver se todos os gotejadores estão funcionando, se estão pingando água. Então, gotejamento duplo para marocujazeiro, tanto espaldeira quanto latada, seria o mais recomendado inicialmente. Um outro sistema de gotejamento é o gotejamento com uma fita apenas de gotejadores colocado de um só lado das plantas, né? Também suspenso do chão, é a nossa recomendação para evitar danos por enxada, por roçadeira. E é interessante que, comparando um gotejamento com 2 gotejamentos, no final da produção total, ele tem a mesma quantidade de frutas, mais ou menos a mesma quantidade colhida. Porém, com 2 gotejadores, você consegue produção antecipada e pegar época de melhores preços. Então, tanto um gotejador quanto 2 produzem a mesma quantidade ao final da safra, mas com 2 fitas você consegue antecipar a colheita, assim como nós conseguimos num experimento com a Epagre de Sombrio. Um outro sistema de irrigação localizada para o marocujazeiro é o uso da microaspersão. Então são aspersores pequenos que irrigam um raio de até 3 a 4 metros, suspensos do chão, ao que o pessoal chama de bailarina, muito utilizado aqui no sul do estado, especialmente ali para a região de Sombrio, Santa Rosa do Sul, porque é um sistema que você consegue ver a água circulando. Esse sistema aqui, ele também é bem recomendado, a água é muito utilizada pela planta, porém ele tem um problema de que na fase inicial, quando a planta é muito pequena, ele irriga uma área muito grande e desnecessária. Então você gasta água em áreas que não têm raízes ainda. Então a irrigação por gotejamento, ela é um pouco mais precisa, porque ela irriga justamente onde está a raiz. A microaspersão também é muito eficiente, até 90% da água é utilizada pela planta, porém ela irriga áreas que não existe a raiz. Em trabalho feito em Sombrio pela Epagre local, mostrou que dos 3 sistemas, o mais eficiente foi a irrigação com gotejamento duplo, que adiantou a produção. Segundo, o gotejamento simples e a microaspersão. Então esses são os 3 sistemas de irrigação localizada para o marocujazeiro em sistema de espaldeira. Quanto aos custos, aos gastos para a implantação e manutenção desses 3 sistemas, irrigação por gotejamento simples, duplo ou microaspersão, o gotejamento simples ele é o mais em conta, você vai fazer apenas uma linha de gotejadores. O gotejamento duplo ele tem o dobro do preço do que o simples, e a microaspersão se equivale ao gotejamento duplo. O gotejamento em relação à microaspersão, ela tem a vantagem que você não precisa pressurizar o sistema tanto quanto a microaspersão, porque na microaspersão você tem que fazer com que o microaspersor lance água até 4 metros de distância, e no gotejamento, a própria altura da caixa d'água muitas vezes consegue dar pressão para que funcione o sistema. Então, o gotejamento acaba sendo mais em conta do que a microaspersão. Essa foi a dica Epagre de hoje sobre os 3 sistemas de irrigação localizada que a Epagre recomenda para o marocujazeiro.
A seguir, continuamos a falar de plantas bioativas. Voluntárias do Horto Mais Vida de Guaraciaba apresentam algumas espécies de plantas bioativas. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí. De volta e continuamos agora a falar de plantas bioativas. Voluntárias do Horto Mais Vida de Guaraciaba apresentam algumas espécies usadas para a promoção da saúde e bem-estar da comunidade. Saiba um pouco mais sobre a erva baleeira, guaco, açafrão da terra, pariri, fáfia e erva de Santa Maria. Das mais de 60 espécies, as voluntárias selecionaram 5 e vão explicar um pouco as propriedades de cada uma delas. Vou falar hoje então da erva baleeira. Ela é uma planta anti-inflamatória e para dores em geral do nosso corpo. Para dores articulares, reumatismo. E como a gente pode usar ela? A gente pode usar ela em chá, pode usar em cataplasma também, pode fazer o sal temperado com ela. Então, como a gente faz o sal? A gente tira a erva, lava ela direitinho, faz a secagem na sombra e após a gente pode triturar a folhinha no liquidificador ou processador e aí você mistura com o sal e esse sal você vai usar na tua alimentação todos os dias. E também ela tem um sabor muito especial. Ela pode ser substituída o caldo de galinha. Então ela é uma planta muito saborosa na alimentação. Ela dá um sabor especial em toda a alimentação que a gente vai usar. Esse é o guaco. Então o guaco ele tem várias assim, a gente aplica em várias coisas. Principalmente eu uso ele para fazer xarope. Eu uso muito, assim já tive experiências do guaco fazendo xarope porque eu tenho netos, eu tenho 4 netos, então eu faço a xarope, eu uso o guaco, eu uso a hortelã, inclusive o coração da bananeira. E eu posso afirmar que realmente funciona. Eu vou falar agora um pouco do açafrão e as propriedades deles. É uma planta que Deus colocou na vida para o povo cultivar ela. Ela é de fácil acesso de cultivação e colheita. Só que ela dá muito trabalho, porque a rizoma dela é cheia de curvas, a terra fica por dentro, daí tem que ter um processamento bom para limpar ela. Daí pode picar ela e secar meio no sol, depois leva para dentro, não muito sol forte, e depois bate no liquidificador e faz o pó para utilizar. E eu uso muito. Este ano eu já fiz vários vidros de açafrão. Uso na comida, no suco, até nas pomadas dá para usar. Ela é anti-inflamatória e ela é também para aumentar a imunidade. É um excelente produto que Deus colocou na terra para nós usar. Eu vou falar dessa erva que é chamada erva Santa Maria. O nome dela é erva Santa Maria, mas é conhecida como erva de bicha, que é feito muitos tratamentos antigamente, que eles não compravam tratamento nas farmácias, só faziam esse chá. E tomavam o chá, davam para a família inteira em casa. E faz não lembro a época, tanto tempo, uns 25 anos, pode ser 30 atrás, nós tivemos a pastoral da saúde ali na paróquia que foi feita. A gente aprendeu a fazer uns comprimidinhos com essa erva. A gente secava essas ervas e depois amassava elas, né? Ficava tipo um pozinho e com farinha fazia as cápsulas. Depois colocava essas cápsulas para secar. E assim era feito o tratamento. E era um tratamento muito bom, a gente via resultado dessas partes ali. E quem não queria fazer as cápsulas fazia o chá, né? E tomava o chá em jejum, e aquelas cápsulas também era usado em jejum.
Então essa erva aqui, por exemplo, lá no interior já quase é difícil encontrar ela. Que é isso que foi largado, que não foi deixado e faz uma boa diferença. Essa é a planta fáfia ou geise, como alguém conhece. Pode ser a folha, a flor e a raiz. A folha pode ser um chá, para quem tem problema de dormir, que custa pegar no sono, toma um chazinho, sempre ocupar as folhas mais velhas, assim, né? E tirar a folha, vamos supor, tira o talo do meio, tira, faz só as folhas do lado, assim, porque o talo ele é mais forte. Então faz com a folhinha assim. A raiz pode ser comida, simples, lavar e comer, mas também não muito, né? E a flor também. A flor também é comestível, se a gente quiser. Estamos aqui diante da planta pariri ou crajiru, também conhecida. Ela é uma planta que protege e aumenta a imunidade. E como nós estamos entrando na estação fria do inverno, ela é muito indicada para doenças respiratórias e também para a anemia. Então, como ela aumenta a imunidade, ela pode ser tomada como chá, né? E das folhas e das flores também. Contraindicações da planta do pariri: crianças menores, grávidas e pessoas que têm reações alérgicas devem evitar também o uso. E pessoas que têm trombose não podem estar usando o crajiru. Mas o restante das pessoas que querem aumentar a sua imunidade pode estar usando o chá desta planta chamada pariri. SC Agricultura de hoje chega ao fim, mas você já sabe, nossos vídeos seguem movimentando o canal youtube.com/epagretv. As contas oficiais da Epagre também te deixam atualizado sobre tudo que é notícia no agronegócio catarinense. Semana que vem tem mais. Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. Até a próxima. Tchau!